Olá, vidas! Estou aqui de novo para ajudar você a elevar a sua frequência e também para te ajudar aí nessa jornada de autoconhecimento. Eu tenho muita coisa para passar para vocês e eu já te convido a se inscrever no nosso canal, deixar aquele gostei bem legal que é para poder me ajudar e também ajudar outras pessoas a encontrarem o nosso canal e receberem essa ajuda que eu estou aqui de todo o meu coração disponível para passar para vocês. Bom, o nosso tema de hoje é um tema que eu estou colocando ele como um vídeo extra. Porque eu fiz uma enquete onde vocês escolheram quais seriam os próximos temas a serem abordados aqui no canal. E o próximo tema seria o tema perdão. Porém, eu não tenho como falar sobre perdão sem antes eu explicar um pouco sobre esse tema de hoje. Porque eu tenho certeza que uma pessoa que ela quer perdoar alguém, se ela compreender esse tema do vídeo de hoje, ela vai encurtar este caminho para liberar o perdão para qualquer pessoa que seja. Bom, o tema, na verdade, é como se eu estivesse falando sobre você. Mas se eu estiver falando sobre você, você vai compreender também sobre o outro. Então, o tema de hoje é: você precisa saber isso sobre si mesmo. Esse tema eu tenho certeza que vai encurtar o caminho. Se você compreender ele, você vai encurtar o caminho para liberar o perdão para qualquer pessoa. É um tema muito importante que a partir do momento que uma pessoa compreende isso, ela compreende o porquê daquela outra pessoa ter se comportado de uma forma que te magoou, que te fez passar raiva, né? E que está te trazendo essa dificuldade de liberar perdão. Então eu convido você, vamos lá para mais um vídeo com o tema: você precisa saber isso sobre si mesmo. Gente, eu quero começar dizendo para vocês que eu quero encurtar o máximo que eu puder e resumir o máximo que eu puder esse vídeo. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma que, inclusive, é a mesma forma que eu explico para os meus filhos. As formas que eu estou tentando explicar nos meus vídeos são sempre essas. Eu quero deixar o que eu estudo de uma forma mais complexa, mas numa linguagem em que, até mesmo se a gente conseguir sentar para conversar com uma criança, a gente consegue explicar para ela. Então eu vou começar explicando para você o porquê dos seus comportamentos. Você precisa entender isso sobre si mesmo, porque quando você entende isso sobre si mesmo, você vai entender isso também no outro, porque isso vale para todo o ser humano. Então, tudo começa ainda quando você foi concebido. Vamos dizer que é uma historinha que eu vou contar para você sobre si mesmo. Quando você ainda foi concebido, lá ainda na barriga da sua mãe, você já começa a ter muitos registros que vão ser marcantes para você levar para toda a sua vida. E é importante perceber e compreender que cada pessoa ela vai ter registros diferentes, gente. Não tem como, é por isso que as pessoas têm comportamentos diferentes. É por isso que muitas vezes você acha que o que é certo pra você, o outro não acha. O que é errado pra você, o outro não acha. O comportamento que você diz assim: eu jamais faria isso com essa pessoa, eu jamais faria isso com alguém. Por que que o outro faz? O que que leva o outro a ter aquele comportamento que muitas vezes você pensa que é errado ou que você não faria de jeito nenhum. E até mesmo os comportamentos bons, né? Tem pessoas aí que tem muita coisa boa para nos passar. Na verdade, nós estamos cheios de coisas boas, né? E a vida é quem vai nos trazendo esses registros aí que muitas vezes camuflam esse nosso eu verdadeiro, que nós, na verdade, somos puro amor. Esse é o objetivo de Deus ter nos colocado nessa terra. Ele nos amou e quer que nós sejamos esse amor que Ele nos trouxe aqui para viver. Só que, quando você ainda está lá na barriga da tua mãe, você começa esses registros, e muitos deles são registros de dores. São registros que vão te trazer crenças para toda a sua vida. Então é por isso que muitas vezes, inclusive, por exemplo, você tem um comportamento e os seus irmãos têm outros comportamentos diferentes do seu. Porque para cada gravidez, a tua mãe, ela passou por um período diferente, né? Talvez a gravidez de um irmão seu, ela estava muito feliz, na gravidez do outro irmão ela estava doente, na gravidez do outro irmão ela estava passando por problemas financeiros, na sua gravidez ela passou por uma separação ou algo assim, ou na sua gravidez ela tinha acabado de se casar, e aí tem esses registros. E isso tudo vai passando para você, tudo que a tua mãe passa desde quando você foi concebido. E quando a gente chega aqui, né, quando a nossa alma fala assim: estou pronta para ir lá viver, né?
como forma humana, é como se você viesse lá com um cartãozinho de memória vazio, né, praticamente vazio, mas que ao longo da vida você vai tendo esses registros e ele vai preenchendo o seu cartãozinho de memória. E aí você vai passando, né, pela vida, e aí você nasce, aí, né, geralmente, a grande maioria das pessoas, né, trazem muita alegria para as famílias, mas vão ter aquelas crianças que ao nascer já começam a passar por alguns sofrimentos, né, como seriam abandonados, né, coisas desse tipo, crianças que perdem a mãe, ou que perde o pai, e vai trazendo uma série de registros. Lembrando que para cada pessoa, ela vai a sua mente, né, esse cartão de memória nada mais é do que a sua mente. A sua mente, ela vai escolher aquilo que ela quer levar, carregar para a vida dela, seja como coisa boa, seja como coisa ruim, ela vai carregar para toda a vida dela. E aí você vai levar esses registros. Esses registros vão vir sempre das coisas, algumas coisas são suas, você já nasce com isso, né? Seu temperamento, sua personalidade, geralmente ela já vai sendo ali mesmo formada, criada em você, de alguma forma, porque isso já vem com você, já digamos que já são alguns registros que você já carrega naturalmente. Mas também tem aqueles registros que você vai ser ensinado ou que você vai criar a partir de situações que você vai viver. Então tem registros que você vai ser ensinado, né, pelos seus pais, ensinado pelos seus avós, os seus irmãos mais velhos ou mais novos, não importa, e aí a criança vai crescendo, aí vem alguns registros que ele passa com a escola, com professores, tem algumas pessoas que vão criar registros sobre a religião, sobre momentos que ela viveu, por exemplo, fiz viagem, a viagem foi boa, a viagem foi ruim, fui dar um passeio, o passeio foi bom, o passeio foi ruim, a minha família, como que é a minha família é uma família que está sempre cheia de conflitos, é uma família unida, é uma família desunida, né? Os meus pais, como que eles são, eu tenho os meus pais, eu não tenho os meus pais, né? Eles vivem em harmonia ou não vivem, eles são casados, são separados. Então, cada pessoa, ela vai ter registros diferentes na sua infância. E todos esses registros são fundamentais para formar na sua vida adulta aquilo que chamamos de crenças, feridas emocionais, e que vai determinar muitas coisas que você vai passar na sua vida adulta. Cada pessoa que ela tem esse tipo de registro, né, tipo, seja bom ou seja ruim, eu posso dizer assim, gente, você, lá na sua vida adulta, você vai acabar atraindo situações para sua vida que vão te ajudar a validar isso. Então, sejam coisas boas, a vida vai estar sempre te trazendo mais daquilo, porque são coisas que você tem essas crenças como coisas boas, e tem as coisas ruins, que também a vida vai tentar te validar em cima disso, mas com um intuito, com um objetivo, que é te curar dessas feridas e dessas crenças que te afastam do seu eu verdadeiro, que te afastam daquilo que você é capaz, que criou ao longo da sua vida como se fosse uma capa que não é você de verdade. São somente registros que estão no seu inconsciente, que fazem com que você acredite de uma forma muito forte que aquilo ali é verdade. E que você vibre isso também. Acaba que isso se torna uma energia em você, e que conforme você vai validando esses registros, você vai vibrando isso e atraindo mais disso para você. Então é por isso que muitas vezes essas pessoas, né, aparecem em nossos caminhos, que tanto vai nos fazer bem quanto vai nos fazer mal. Geralmente, quando você passa por qualquer pessoa e que você sente algo, né, que um comportamento dessa pessoa, você sente que ele te fez bem ou te fez mal, geralmente quando faz bem a gente nem não valida muito esse registro, né? Mas é mais quando a pessoa faz alguma coisa que te fez mal. Então, o que você precisa fazer? Observar. Por que que eu tenho esse comportamento quando alguém me fala sobre esse assunto? Ou por que que eu tenho esse comportamento quando alguém age dessa forma comigo? Por que que eu tenho esse comportamento quando eu estou em certo lugar? Quando eu convivo, né, num certo ambiente? Porque se você parar para observar
o porquê que você age daquela forma, você vai encontrar as respostas para se curar daquilo. Porque, na verdade, a gente não quer carregar essas coisas que nos causam mal, né, gente? A gente não quer carregar isso. A gente quer carregar as coisas boas da vida. E esse é o nosso objetivo. Eu acho que, independente de quem for o ser humano, todos nós temos um propósito maior, que é o propósito de nos curar de todas essas feridas e crenças que nós registramos ao longo da nossa vida. Esse é o nosso propósito maior, é como se fosse um propósito único. Só que dentro desse propósito maior, em cada convivência, em cada registro que você teve, em cada coisa que você passou na sua vida, você vai acabar passando por situações diferentes do outro. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela cresceu em um lar muito conturbado, cheio de problemas, que carregou alguns problemas da escola, e aí talvez foi uma pessoa que não conviveu com o pai, né, biológico, ou não, simplesmente não teve pai, ou talvez a mãe. E aí essas coisas vão trazer provavelmente alguns registros para porque essa pessoa vai trazer para a vida dela adulta, que vai acabar atraindo situações, pessoas que vão acabar te validando essas feridas que você carrega. Então é assim, gente, é totalmente inconsciente, tá? Tudo isso tem todo um estudo, né, por trás. E a pessoa, ela faz isso de forma inconsciente. É como se fosse assim, lá na minha infância, eu passei por, não sei, talvez assim, eu vi minha mãe sofrer violência doméstica, vamos supor. E aí, aquilo ali, por mais que gente, a pessoa não precisa achar isso certo, a pessoa pode achar isso errado, mas por mais que essa pessoa ache errado, ela criou dela registros que faz com que ela replique na vida adulta algo assim. Então ela vai acabar na vida adulta, muitas vezes. Isso não é pra todos, tá, gente? Porque, que nem eu falei, é como se a sua mente ela fosse escolhendo aquilo que ela quer registrar como bom ou como ruim. Aquilo que ela quer encarar ou aquilo que ela quer tipo se entregar pra poder viver aquilo ali, entendeu? E aí acaba que muitas vezes na vida adulta, algumas pessoas que podem ter passado por esse mesmo tipo de violência na infância, alguns vão dizer, não, com a minha família eu não vou fazer isso. Com a minha família não vai ser assim. Enquanto vai ter outras pessoas que vão falar, não. Inconscientemente a pessoa vai falar, eu acho isso errado, mas eu passei uma vida inteira, eu cresci vendo isso acabou crescendo dentro de mim e acaba que essa pessoa replica em alguém aqueles comportamentos que ela passa. Então são pessoas que muitas vezes, né, vivem facilmente momentos de fúria, e não é só esse motivo, tá, gente? Tem muitos motivos. Tem pessoas que elas precisam esconder suas dores que elas viveram lá na infância, seja qual for ela, e elas acabam replicando isso, fazendo mal para alguém, mesmo que não seja intencionalmente. Tem algumas coisas que as pessoas fazem que são com intenção. Sim, tem gente que é maldoso intencionalmente. Mas mesmo essa pessoa que ela é maldosa intencionalmente, essa pessoa ela está trazendo registros da infância dela. Então, de alguma forma, é como se o cérebro da pessoa, a mente da pessoa falasse assim, é certo você fazer isso. Faça isso, porque foi assim que você entendeu, foi assim que você aprendeu. Você tem um registro de que você quer se vingar de alguém, você tem um registro de que você precisa trair alguém, você tem registros de que você tem carência, que você vive em estados de rejeição, você tem registros que você precisa ser muito bom para todo mundo, você tem registros que você tem que ser uma pessoa ruim, você tem registros que é normal você cometer crimes, por exemplo, você tem registros de que família não é legal, ou você tem registros que família é muito bom. Você tem registros que dinheiro não é coisa boa. Ser rico não é coisa boa. E você também tem registros que ser rico é muito bom. É por isso que algumas pessoas têm muito dinheiro e outras não. Porque elas têm crenças de escassez. Crenças que fazem com que essa pessoa acredite fortemente que ela não precisa ser rica, que ela não precisa do dinheiro. Mesmo que inconscientemente, como eu falo pra vocês, gente. Porque eu já atendi pessoas que elas falam, mas eu não penso assim, mas eu não penso dessa forma que você está me dizendo aí. Não precisa pensar, só está registrado em você. Em algum momento da sua vida aquilo ali foi registrado. Algum dia, talvez você sentou com uma tia, ela te falou alguma coisa que fez você registrar isso.
Algum dia os seus pais falaram alguma coisa com você que te fez registrar isso. Não importa o que seja, não importa o tema. E talvez você não se lembre. Talvez você era tão pequenininha, porque esses registros maiores, né, segundo pesquisas, né, os registros principais e mais fortes na vida do ser humano, eles acontecem ali do 0 aos 7 anos. São os registros que são fundamentais, digamos assim, para poder a pessoa ela traçar durante a vida dela. Então, às vezes, você não vai se lembrar. Pode ser algo que teu tio, teu pai, tua mãe, tua professora falou quando você era muito pequenininho, você não vai se lembrar. Eu até contei esses dias uma história rápida de que eu estava aguardando com a minha filha para fazer uma consulta, e tinha uma criancinha assim de mais ou menos 1 ano, 2 anos, que ela estava correndo pelo corredor, né, lá do local, e todas as vezes que a criança ia passar pela porta, aí não sei se era a mãe ou se era a avó da criança, gritava para a criança assim: ó, o bicho papão aí. Aí a criança se assustava e voltava. Ela não atravessava a porta. Isso pode causar um registro muito grande nas pessoas, de não conseguir avançar, de ter medo de tudo. Eu não posso avançar, eu tenho medo. Eu tenho medo do que possa estar do outro lado. Se eu tentar romper essa barreira aqui, se eu tentar realizar esse sonho, eu tenho medo, que eu não sei o que está lá do outro lado me aguardando. Mas eu sei que pode ser uma coisa ruim. Porque a minha avó, minha mãe, o meu tio ficava dizendo, quando eu era criança, que se eu fosse lá naquele lugar que eu queria ir, tinha um bicho papão. E eu nem sei quem é o bicho papão, porque às vezes a criança nem sabe do que se trata, quem é esse bicho papão. Mas ela sabe que não é uma coisa legal. Porque todas as vezes que ela vai, a pessoa fala a forma como, por exemplo, a mãe fala, né? O bicho papão aí passa essa energia de medo para a criança. Entende? A criança nem sabe quem é o bicho papão, mas ela passa essa energia. Então, assim, gente, eu queria um pouco, assim, né, falar esse tema primeiro para vocês, para que fique um pouco mais compreensível quando eu for falar sobre o perdão. Para que vocês entendam que as pessoas, elas têm comportamentos, na grande maioria das vezes, inconscientes. Elas não sabem o que elas estão fazendo, elas estão simplesmente validando crenças, feridas emocionais que elas carregam lá da infância dela ainda, e que elas trouxeram para essa vida adulta. E isso faz com que ela se comporte de certas formas, que te magoa, que te fere, ou também que te faça bem, né? Eu quero até falar aqui rapidamente sobre uma outra coisa que é muito comum acontecer e que às vezes muita gente não compreende muito, né? Um homem ou uma mulher que está sempre atraindo o mesmo tipo de relacionamento amoroso, né? Tipo, eu só atraio pra mim homem que é assim, eu só atraio pra mim mulher que é assim. Não sei porquê. Tá aí uma explicação bem simples e bem rápida. Você está simplesmente validando na sua vida o tipo de pessoa que condiz com alguma ferida, alguma crença que você carrega, algum comportamento, algum registro da sua infância. E se isso te faz mal, qual é o objetivo? Você precisa se curar disso. E quando você se curar, você vai encontrar a pessoa que realmente está alinhada àquilo que você sonha para você. A pessoa que realmente está alinhada, a pessoa que você acha assim, é essa pessoa que eu gostaria para mim. É esse príncipe encantado que eu gostaria para mim. É essa mulher maravilhosa que eu gostaria para mim. Só que para você encontrar essa pessoa, já falando sobre vibração, para você encontrar essa pessoa, você tem que se curar daquilo que te afasta essa pessoa. Porque se você quer uma mulher excelente, ou você quer um homem maravilhoso, mas você está vibrando aqui, na frequência do homem ou da mulher, que não condiz com essa aqui, que seus comportamentos, né, os seus pensamentos, os seus comportamentos, hoje, não condizem com os comportamentos e pensamentos desse homem ou dessa mulher que está aqui nessa frequência que você gostaria. Então o que você tem que fazer é se curar, elevar a sua frequência para você entrar na mesma frequência dessa pessoa. E aí você vai atrair essa pessoa dos seus sonhos para você. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso, gente. E pode ser, inclusive, até a pessoa com quem você já está. Eu tô com uma pessoa que não tá me fazendo muito bem, e eu não sei o que fazer para mudar essa pessoa.
Não tem que mudar essa pessoa, tem que mudar você. Suas crenças, suas feridas, se curar, seu comportamento. E aí, automaticamente, você vai conseguir com que essa pessoa, de 2 a 1, ou essa pessoa, você vai levar sua frequência, essa pessoa automaticamente vai subir a frequência dela para vocês dois ficarem, digamos que no mesmo patamar, né, de frequência, ou então você vai elevar a sua frequência tão alto que você já não vai mais fazer questão que essa pessoa esteja na sua vida. Aí você vai falar assim, ó, não dá, você não quer subir para a frequência onde eu estou. É mais ou menos assim. Então, gente, é isso. E eu quero aproveitar também para poder oferecer para vocês com relação à radiestesia, né, a terapêutica, que é onde eu trabalho, com o meu trabalho, você consegue fazer tratamentos que te ajudam a descobrir, a ter clareza de quais são essas feridas emocionais. Como eu falei, tem muitas delas que são inconscientes, tá? São inconscientes, então você nem sabe que você as carrega e que só vão fazer sentido quando você souber, você tem clareza de quais são elas. Então, com a radiestesia, você vai saber quais são essas suas feridas, esses medos, essas crenças, e a partir daí, você vai fazer todo um tratamento adequado. Eu vou fazer para você um tratamento adequado, e você também, na parte terapêutica, vai procurar se cuidar, se curar, mudar os seus comportamentos que vão se adequar àquilo que você realmente quer, aquilo que realmente condiz com aquilo que você sonha, que é aquilo que realmente condiz com a cura dessas feridas que provavelmente você está aí registrando há muito tempo e que você nem estava entendendo o porquê de tudo isso. Então é isso. Eu espero que eu tenha, mesmo que eu acho que até prolonguei um pouco demais, né, o vídeo, mas mesmo que eu tenha prolongado ele um pouquinho, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado bem claro para vocês. E qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver, podem me procurar, mandar mensagem. Eu vou marcar o seu atendimento no WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. E muito obrigado por ficarem aqui até agora. Beijos de luz da Mari para vocês.